Existe algum cargo público que sirva de trampolim para o cargo de juiz? Algum cargo que você exerça e te ajude a passar depois no seu sonhado concurso para juiz, ou para promotor, ou para qualquer outro, mas principalmente para juiz? Muita gente fala que o cargo de assessor de juiz é ótimo para servir de trampolim para quem sonha com a magistratura. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que somente assessores de juízes passam no concurso de juiz? Eu sou Thales Braghini Leão, sou juiz federal, eu sou professor de Direito e tenho gravado alguns vídeos para te ajudar a passar nos seus concursos, tirar suas dúvidas e melhorar a sua preparação. Essa pergunta é muito interessante porque ela remete à minha experiência pessoal. De fato, eu fui um assessor de juiz e isso foi levado até a minha prova da magistratura federal. Quando eu fiz a prova, eu era assessor de juiz. Mas sempre ficava, e existia na minha época também essa polêmica, se o concurso da magistratura ele dá uma certa preferência para as pessoas que são do judiciário e exercem principalmente a atribuição de assessor de juiz. Mas eu acho que nem precisa fazer uma pesquisa muito séria de levantamento de dados para saber que não é bem por aí. A minha experiência pessoal e por tudo que eu já vi até hoje de concursos mostra que nem é tão grande e expressiva assim a porcentagem, o percentual de aprovados como assessores de juízes. Sempre tem, é muito comum ter, mas sempre tem também advogados, membros da AGU e outras carreiras. No meu concurso, eu me recordo aqui de cabeça que tinham muitos que vieram da Advocacia Geral da União, procuradores federais, procuradores da Fazenda Nacional, havia também advogado da União, havia defensores públicos federais, havia inclusive delegado de polícia, aquele dogma que as carreiras policiais teriam dificuldade na magistratura, não sei se é bem por aí, eu acho que provavelmente não é, mas sempre vem essa discussão à tona. Qual é o melhor cargo para exercer para que eu possa sonhar com o concurso da magistratura? Principalmente se você enfrenta hoje o problema que eu enfrentava na minha fase de preparação, que é a dificuldade financeira, e você vai precisar passar num concurso anterior ao concurso da magistratura até para poder se manter os seus estudos, os seus livros, os seus cursos e os custos de fazer a prova da magistratura até conseguir passar. Eu passei por isso, se você também passa, você deve estar se perguntando qual cargo eu devo escolher para servir de trampolim para a magistratura. Na minha opinião, não existe isso, um cargo que seja um trampolim para te garantir na magistratura. Até mesmo porque a gente precisa lembrar sempre que as principais provas no concurso da magistratura, que é a prova objetiva e as provas abertas, as provas de sentença e etc., você vai fazer uma prova totalmente sem identificação. Então não importa qual que é o cargo que você exerça naquele momento. Você pode ser ministro do STF e ninguém vai ficar sabendo quem era você quando estava fazendo aquela prova. O seu examinador não sabe, o seu corretor também não vai ficar sabendo. Dessa maneira, isso só vai se tornar minimamente relevante na fase específica da prova oral. Aí o examinador realmente vai ter contato com a sua pessoa. É muito comum nas provas orais eles perguntarem qual cargo você exercia, perguntar a faculdade que você estudou e outras coisas. Mas eu não acho que o sentido dessas perguntas seja para direcionar a prova, ou para facilitar, ou para dificultar. É muito mais no sentido de conhecer quem são aqueles candidatos pretendentes a um cargo tão importante dentro da magistratura. Então a ideia é basicamente que a banca conheça quem é você, quais foram as suas experiências, para poder, de repente, confrontar essas experiências com as dificuldades que eles sabem que os juízes costumam enfrentar e saber como que você vai se comportar diante disso.
Eu era assessor de juiz federal naquela época, não tenho nenhuma ideia de ter sentido algum tipo de favorecimento na minha prova. A prova oral foi dura, fui muito bem arguido, com questões muito bem feitas e, inclusive, no mesmo padrão das outras que foram feitas no mesmo dia de provas que o meu, segundo as pessoas que assistiram todas as provas, né? Todos os exames que foram feitos no mesmo dia, de acordo com o mesmo ponto que foi sorteado para mim. Então, se você não exerce o cargo de assessor de juiz, pode ficar tranquilo que isso não vai garantir nada para ninguém. O importante é você continuar estudando, se preparando, adquirindo conhecimento, e se você chegar até a prova oral, seja você detentor de algum cargo público ou não, se você tiver advogado ou exercido apenas a advocacia para comprovação de atividade jurídica e não tenha sido sequer militante na advocacia, você pode ter certeza que a sua prova vai ser suficiente para que você possa passar. Vão ser feitas perguntas da mesma maneira que são feitas para os outros candidatos, e se você estiver bem preparado, eu tenho certeza que você vai conseguir passar. Não precisa colocar isso no objeto das suas preocupações, se você não precisa de um cargo público. Se você precisa de um cargo público para se manter assim como eu precisei, então você pode tentar aquele que mais te interessa em termos de localidade, em termos de facilidade de aprovação, aquele edital que te desperte mais o interesse. Vai firme e não se preocupe muito com isso. E também preocupa com a carga horária, se vai sobrar tempo para você estudar, já que o seu objetivo vai ser, no longo prazo, passar para a magistratura. É importante você observar isso também, você ter um cargo que permita que você continue estudando e se dedicando aos seus concursos. Mas pode ter certeza, não existe um cargo trampolim para a magistratura. É muito comum a aprovação de vários tipos de cargos ou de pessoas que sequer eram da administração pública e que por algum motivo decidiram se tornar juízes e integrar a administração pública. Então, se você está se preparando para o concurso da magistratura, siga firme e conta comigo. Qualquer dúvida, qualquer discussão que você queira colocar, posta nos comentários e vamos prolongar esse assunto, vamos trazer mais alguma coisa à tona, e eu estou aqui para qualquer tipo de esclarecimento. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.